Meu nome é Matheus Rodrigues, sou fisioterapeuta e estou aqui para poder discutir com vocês algumas questões e comentar algumas questões da prova da EBSER Nacional que teve no dia 1º de março. Então vamos começar pela primeira questão da prova de fisioterapia, que foi a questão 26, que diz: a articulação glenohumeral é uma articulação do tipo esferoide, pois é capaz de se mover-se em torno de todos os planos e eixos de movimento sobre um centro comum. Das alternativas apresentadas a seguir, assinale que apresenta o teste cuja finalidade é verificar se o tendão da cabeça longa do bíceps encontra-se com dor no interior do sulco bicipital. Então as alternativas foram: letra A, teste de Oppenheim; letra B, teste de Rover; letra C, teste de queda do braço; letra D, teste de Yergason; e letra E, o teste de Addison. Bom, é um tipo de questão que tem um grau de dificuldade médio. Você tem que saber alguns testes ortopédicos para fazer as suas provas. Não precisa saber todos, mas alguns são muito recorrentes, como por exemplo o teste de Yergason e de Addison que tem nessa questão. Vou falar um pouco sobre cada um deles e aí depois eu dou a resposta correta. O teste de Oppenheim é um teste que vai avaliar o sistema piramidal do sistema nervoso central. Então você vai fazer um estímulo na face interna, na face medial da tíbia, e se houver uma extensão do hálux, é um sinal positivo de que tem uma lesão nesse sistema piramidal. O teste de Rover é um teste que vai avaliar se o paciente está simulando a sua falta de capacidade de elevar a perna. Então você pede para o paciente deitar, coloca a mão embaixo do pé que você não vai avaliar e pede para ele elevar a perna. Se ele realmente fizer força para elevar a perna, por consequência ele vai empurrar sua mão para baixo com a perna contralateral. Se ele não empurrar a perna para baixo, significa que ele não está tentando levantar a perna. Esse é o sinal positivo, significa que ele está fingindo que não consegue levantar. O teste de queda do braço ele vai avaliar o músculo supraespinhal do manguito rotador. Então você coloca o braço do paciente a 90 graus de abdução e pede para ele manter o braço nessa posição. Se ele não conseguir manter o braço nessa posição, significa que ele tem alguma ruptura do manguito rotador. Geralmente vai ser do supraespinhal. Bom, o teste de Yergason, que é realmente o teste que responde a nossa questão, ele se dá com o paciente sentado, o cotovelo fletido e o antebraço pronado. A gente, como terapeuta, vai colocar uma mão no punho e a outra mão vai palpar o sulco bicipital. Então você vai oferecer resistência ao movimento de supinação e rotação externa do ombro e palpar o tendão do bíceps. Se tiver dor, significa que é inflamação. Então essa é a resposta da questão. E o teste de Addison, para concluir, é um teste que também cai muito em concurso. É um teste que avalia a síndrome do desfiladeiro. Então você vai colocar o paciente em pé, palpar o pulso radial dele, fazer uma hiperextensão e rotação externa do braço. Depois você pede para ele olhar para o outro lado e se diminuir a pulsação no braço que você está avaliando, significa que ele tem a síndrome do desfiladeiro. Portanto, a resposta da questão é a letra D, teste de Yergason. Bom, continuando, vamos para a questão 29, que também é uma questão com um nível de dificuldade muito baixo, uma questão simples. E ela diz: a função principal do músculo quadríceps é a extensão do joelho e, consequentemente, de todo o membro inferior. Assinale a alternativa que apresenta os músculos que formam o músculo quadríceps. Eu não vou ler cada alternativa, porque ele repete o nome dos músculos várias vezes, mas eu vou dizer logo. O quadríceps ele é formado por 4 músculos, que são vasto medial, vasto lateral, vasto intermédio e reto femoral. Esses músculos eles vão agir juntos, e eles atuam no quadril, fazendo a flexão do quadril, e no joelho, como a própria questão já disse, fazendo a extensão. Vale lembrar que o quadríceps é o maior músculo do corpo humano. Então a resposta da questão, letra B, uma questão bem fácil. Bom, tem também a questão 32, que fala da síndrome do túnel do carpo, que é um assunto que é bastante cobrado em provas, e que você tem a obrigação de saber. A pergunta fala: durante a avaliação, o fisioterapeuta solicitou ao paciente que permanecesse em decúbito dorsal para a realização da palpação do nervo responsável pela síndrome do túnel do carpo, o qual se localiza entre os tendões dos músculos palmar longo e flexor radial do carpo, proximal ao punho. Assinale a alternativa que apresenta o nome desse nervo. Bom, isso é uma questão bastante fácil.
Todo mundo sabe que a síndrome do túnel do carpo está relacionada ao nervo mediano. E esse nervo mediano, ele vai estar justamente nessa localização que ele disse, entre o palmar longo e o radial do carpo. E o que vai causar a síndrome do túnel do carpo é justamente quando esses dois tendões aumentam de tamanho e vão comprimir esse nervo. Então você vai ter a síndrome por causa da compressão. A letra E é a resposta da questão. E é uma questão que você não pode errar. Sempre que falar em síndrome do túnel do carpo, pensa logo em compressão dentro do túnel do carpo e apertar o nervo mediano. Bom, outra questão também que aparece de vez em quando em concurso, não é tão frequente, é sobre o uso do ultrassom. A questão 34 desse concurso da EBSER, ela fala justamente sobre isso. E ela diz assim: sobre a estimulação por meio de ondas sonoras, que é o ultrassom, no modo contínuo em tecido biológico, é correto afirmar que, bom, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que o ultrassom ele pode ser usado de forma contínua ou pulsada. E a forma contínua vai gerar calor. Ou seja, você já pensa logo, você não vai usar ultrassom contínuo se tiver uma inflamação aguda, né? Então tá, na letra A, ele diz: diminui a extensibilidade da fibra de colágeno. É falsa essa questão porque, na verdade, por gerar calor, ele vai aumentar a extensibilidade do colágeno. Então a letra A está incorreta. A letra B diz: promove diminuição da rigidez articular. Pronto, essa é a resposta da questão. Porque o calor que o ultrassom contínuo vai gerar vai diminuir essa rigidez. Agora eu vou falar um pouco das outras questões para poder eliminar e explicar porque estão falsas. A letra C diz: acarreta diminuição do fluxo sanguíneo. Essa questão é falsa porque toda vez que você gera calor, você aumenta o fluxo sanguíneo. Tanto que por isso que você não usa calor numa inflamação aguda, porque o aumento do fluxo sanguíneo vai aumentar mais ainda os efeitos da inflamação. Letra D, gera calor, até aí beleza, tudo certo, só que ele diz devido ao aumento do processo inflamatório. Aí que está o erro. O calor não é devido ao aumento do processo inflamatório. Na verdade, o calor vai aumentar o processo. Ele inverteu. Não é que ele gera calor por causa disso. O calor vai aumentar isso. Então a questão está errada também. Na letra E, diz que aumenta os espasmos musculares. Não, o ultrassom não vai aumentar espasmo muscular. Ele vai diminuir. Então a resposta da questão vai ser a letra B. Vou comentar também a questão 41 da prova, que diz, né? Entorse de tornozelo é uma das lesões mais frequentes que podem acarretar fraturas. A reabilitação depende do grau de lesão, da conduta médica inicial e de exames radiológicos. Em um caso de entorse de tornozelo na fase 1 de tratamento, deve-se ter como conduta. Aí ele dá as alternativas. Letra A, fortalecimento muscular. B, propriocepção. C, alongamento. D, gelo, compressão e elevação. E letra E, treino pliométrico. Bom, de início, o mais importante para você analisar na questão está no próprio enunciado, que diz que está na fase 1. Ou seja, é uma inflamação aguda, é uma lesão aguda. Se é uma lesão aguda, você não pode usar nada que aumente o calor, que aumente o fluxo sanguíneo. Então, você vai precisar fazer algumas coisas que desacelerem esse processo inflamatório. Então, toda lesão aguda, não apenas a entorse de tornozelo, existe um protocolo que se chama PRICE, que é uma sigla com 5 letras em inglês, que falam de repouso, gelo, compressão, elevação e proteção. Então, das alternativas, a letra D fala gelo, compressão e elevação. Essa vai ser a resposta da questão. As outras alternativas, fortalecimento, propriocepção, alongamento, treino pliométrico, vão ser utilizados em outras fases da lesão e não servem durante a lesão aguda. Portanto, a resposta é a letra D. Obrigado e até o próximo vídeo.